E aí, gente, belezinha? Vamos falar agora dos sofistas e de Sócrates. Por que a gente fala desses dois grupos, um grupo de pessoa e o indivíduo, né, juntos? Porque eles estão conversando na mesma época. Então, a relação de um com o outro é muito importante, né? Primeiro, quem são esses sofistas? Esses sofistas vivem aqui na Grécia, principalmente Atenas, no século 5 a.C., né? O que está acontecendo no século 5 a.C.? Os gregos lutaram a guerra, né, greco-pérsica ou guerras médicas contra os persas, obviamente, né? E ganharam. Chora Rodrigo Santoro, né? Você lembra do Rodrigo Santoro no 300, né? Ele é o Xerxes. Você não lembra bem? Veja aquela parte que os persas chegam para lutar contra os espartanos, vê aquele carecão meio estranho, né? É Rodrigo Santoro, né? Ele vai perder essa guerra, spoiler, desculpe, né? Fazer o quê? Faz tempo que já tem esse filme aí, agora você já sabe. Bom, o século 5 a.C., então, você tem em Atenas uma valorização cada vez maior do grego, do indivíduo, né? Do homem. Então, o olhar dessa pesquisa, né? O olhar desse debate, o olhar desse pensamento vai para o homem, não mais para a natureza. Então, entender a natureza se torna um caráter secundário. É interessante entender o homem, o pensamento do homem, como o homem vive, né? Quem são os sofistas? Eles vêm nesse tempo aqui de empolgação dos gregos, né? Influenciando diretamente a democracia, né? Mas por que eles fazem isso? Bom, eles fingem que são filósofos, vão de cidade em cidade, né? Falando que estão falando de filosofia, né? Cobrando dinheiro para ensinar filosofia, mas na verdade eles tratam de temas filosóficos, mas a retórica ela é vazia, é retórica pela retórica, né? Então eles propõem uma explicação que fica só no discurso, não entra num pensamento filosófico mais profundo, né? Então eles propõem explicações, né? Mas na verdade é uma retórica um pouco rasa. Sócrates, né? Que ao longo de sua vida vai discutir, vai pensar, vai ouvir esses sofistas ao longo do tempo e principalmente no fim da sua vida vai ser um grande crítico dos sofistas, né? Quem que é o Sócrates? Que vai viver de 469 a 399, né? Vai morrer com 70 anos. Isso é uma questão que é relativamente interessante porque a expectativa de vida no mundo antigo não é muito grande, né? Então, ele não morreu de nenhuma doença que não podia ser curada na época. Então, 70 anos é viver relativamente bastante. E o pensamento dele tem muito a ver com a origem dele, né? Ele teve uma mãe parteira e o seu pensamento é a maiêutica. A palavra maiêutica, ela tem como origem, né, a questão de dar à luz, né? Então, o que ele vai fazer? Assim como a mãe dele ajudava as pessoas a darem à luz, o Sócrates queria dar à luz a verdade, fazer as pessoas pensarem melhor e conseguir fazer elas chegarem perto de um pensamento filosófico mais complexo. Bom, ele ajuda a superar esse nível raso de debate que os sofistas deixam. Como? Ele propõe um método socrático. Como que é esse método socrático? Ele tem dois pontos. O primeiro é a ironia, né? Essa figura de linguagem é muito interessante. Você começa a questionar as pessoas sobre questões óbvias, né? O que é felicidade, o que é vida, o que é Deus, o que é isso, o que é aquilo, né? As pessoas, aos poucos, vão percebendo que não é fácil explicar o que é Deus, né? Não é fácil explicar o que é felicidade. E daí as pessoas têm a consciência da sua ignorância. Isso é meio chato, meio triste. Você vê assim, pô, como assim? Eu sou burro, eu não sei explicar uma coisa simples. Isso causa um mal-estar. Esse mal-estar é tão grande que Sócrates vai ser perseguido. Ele vai ser julgado pelos atenienses e condenado, né, à morte ou ao ostracismo. Ele prefere morte, vai tomar um copo de cicuta e acaba se suicidando, né? Mas na verdade é uma sentença de morte que os gregos deram para ele, né? Que os atenienses deram para ele, justamente porque ele era visto como corrompedor da juventude, como alguém que fazia a juventude pensar. E você falando para adolescentes, né? Falando, olha,
sai questionando todo mundo. Os adolescentes vão questionar todo mundo possível, justamente porque eles querem ver o mundo pegar fogo, e isso era visto nessa sociedade como alguma coisa errada, subversão da juventude. Ele odeia os deuses gregos, ele odeia a sociedade ateniense, vamos, né, dar um fim nesse cara. Bom, mas a ironia, além de dar uma consciência da ignorância para a gente, né, também põe limite, né, no que a gente vai pensar. Esse objeto que o pensamento filosófico quer desenvolver, ele precisa também ter certos limites. Você tem que saber a diferença entre o homem, né, e o animal, entre a vida e a morte. Então, quando você faz esses questionamentos da ironia socrática, você desenvolve limites também e ajuda você a repensar o que você está discutindo. E depois você vai dar à luz à verdade, né, a maiêutica, o segundo passo do método socrático. Você vai redefinir o conceito. Então, redefinindo o conceito, você vai criar para você mesmo uma definição, o que é, por exemplo, a vida, o que é Deus, etc. E essa definição, ela vai ser baseada a partir de um conhecimento seu, né? Então, baseado no ser, baseado na pessoa que está pensando e a sua relação com o conhecimento, com o mundo e com a filosofia. E continuando o pensamento de Sócrates, existe também a ética socrática. O que é a ética socrática? O que é a ética para Sócrates? Já deve ter ouvido muitas vezes essa palavra. Para ele, são noções e princípios que fundamentam a vida humana. Então, a ética é você descobrir a fundamentação da vida humana. Bom, ele tem uma frase famosa, ele nunca escreveu nenhum livro. Tudo que a gente conhece dele vem de outros filósofos que escreveram suas ideias. Mas uma frase atribuída a ele é: conhece-te a ti mesmo. Uma coisa muito fundamental da ética socrática. Você tem que, primeiro, se reconhecer e também fazer uma certa autocrítica a si mesmo. É assim que você busca a ética. E assim, buscando a ética, né, você vai buscar também a sua virtude, a sua areté, né? O que é essa virtude? É aquilo para o que você nasceu, né? Então, a ideia do Sócrates é que todo mundo tenha uma certa vocação, uma certa ideia, uma certa virtude para o que nasceu. Se você é guerreiro, vai ser guerreiro. Se você é filósofo, vai ser filósofo. Se você é agricultor, deve ser agricultor, né? E você tem que buscar a sua vocação ideal, né? Seguindo essa ideia de Sócrates, né? A minha vocação é de ser bilionário, né? Mas não sei se dá certo mesmo essa ideia de Sócrates, porque eu virei professor de filosofia.